No telão, mensagem desta noite. 2019. Esse é o meu ano. Esse é o meu ano. Diga, 2019 é o meu ano. Amém? Glória a Deus. Isaías 42, versículo 9, diz a palavra do nosso Senhor: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Eu vô-las farei ouvir. Deus está fazendo você ouvir aquilo que vai suceder, aquilo que vai acontecer. Amém? E é a vontade do Senhor que tudo que Ele está anunciando se cumpra na minha e na sua vida. E nós entendemos e sabemos que há um caminho para ser percorrido para que tudo que o Senhor está anunciando se cumpra na nossa vida. Tudo vai acontecer, tudo vai surgir, porque Deus é soberano. Mas tem que acontecer na nossa vida também. Na nossa vida tem que acontecer. E nós não podemos abrir mão disso. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, Deus bom, Deus de toda a glória. A Ti, Senhor, e somente a Ti, todo louvor, toda adoração. Obrigado, Espírito Santo, por mais esta noite em Tua casa. Obrigado, Senhor, pela paz que inunda, Senhor, o nosso espírito, nos trazendo conforto, nos trazendo consolo, nos trazendo aconchego, Senhor, neste lugar de paz que é a Tua casa. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar este crescimento, esta maturidade espiritual que a cada dia nos eleva, a cada dia nos coloca em um novo patamar contigo, para vivermos a plenitude da Tua graça, Senhor, para vivermos a maravilhosa graça que nos alcançou, porque é um pacto de melhores e superiores promessas. Portanto, que assim se cumpra, ó Deus, na vida da Tua igreja, as melhores e superiores promessas. Que todos sejam elevados a este nível e que vivam intensamente para Ti, Senhor. Que vivam intensamente esta liberdade com que o Senhor nos libertou. Obrigado, Deus, pela rica e preciosa oportunidade que o Senhor me dá de mais uma vez estar em Seu altar para falar em Teu nome, para trazer a verdade às Tuas ovelhas e a libertação, Pai. Obrigado. Usa-me conforme o Teu querer e que se cumpra cabalmente a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Todo o povo de Deus diga amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Obrigado, meu amado filho Vinícius, minha querida e amada esposa, pastora Daniele. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, povo escolhido, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que foram chamados por Jesus para reinar em vida com Ele, aqueles que em todas as coisas são mais que vencedores, aqueles que são cabeça e não cauda nesta terra. O Senhor, nosso Deus, Ele tem nos ensinado e tem nos anunciado o modo de vida que Ele deseja para cada um de nós. A graça de Deus nos faz andar, nos faz viver em novidade de vida.
E eu preciso estar aberto para as mudanças que a graça me oferece. Porque a graça, ela nos confronta. A graça de Deus, ela confronta a vida do Filho de Deus. E nós precisamos estar abertos para aceitar estes confrontos que vêm para mudar a nossa vida. Nós precisamos aceitar. Por isso a Bíblia diz que eu preciso renovar a minha mente. Por isso eu preciso renovar os meus pensamentos com a palavra do Senhor. Para que a minha vida seja transformada segundo a vontade de Deus. Então, para cada mudança da minha vida, é necessário uma nova postura. E quando eu me abro para as mudanças, então a minha vida vai mudando, as minhas posturas vão mudando. E isso é necessário, amados. A graça de Deus, ela é um pacto de excelência. Não é um pacto qualquer. Não é. É um pacto de simplicidade, porém é um pacto de excelência. Amém? Então é necessário entender que Deus deseja ver os seus filhos vivendo de forma bem-sucedida nesta terra. Ok? Então o Senhor, ele deseja que os seus filhos sejam pessoas realizadas, que alcancem os seus objetivos no Senhor. O Senhor não se agrada com frustrados, com pessoas que se deixam levar por frustrações e acabam enterrando os seus sonhos, deixando os seus sonhos. Deus não se agrada de pessoas assim. Deus se agrada daqueles que não desistem, daqueles que persistem, que insistem, que perseveram. Amém? Pois o que Deus tem preparado para os que o amam, para aqueles que confiam nele e no poder da sua palavra, é o melhor. Então Deus não tem o pior. Deus não tem o resto. Deus tem o melhor. Assim como nós entregamos para o Senhor as nossas primícias, Deus tem para nós primícias também. Coisas boas. Amém? Primeiros frutos. Então a nossa vida é feita de escolhas. Diga isso, a minha vida é feita de escolhas. Ok? Então, ou seja, as minhas escolhas, as minhas decisões, elas refletem a minha vida. A minha vida passa a ser o reflexo das minhas decisões, daquilo que eu escolho no meu dia a dia. Então, para tudo, igreja, diz a Bíblia que há um tempo determinado debaixo desse céu. Para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Mas eu preciso entender que se eu não tomar iniciativa, diga iniciativa. Nós vamos falar disso bastante essa noite. Iniciativa. Diga mais uma vez, iniciativa. Se eu não tiver iniciativa, se eu não tomar iniciativa daquilo que diz respeito ao meu sonho, isso não vai acontecer na minha vida. Isso não vai sair à luz. Porque para a realização de um sonho, amados, tem que ter um começo. Tem que ter um começo. E depois deste começo, há um caminho a ser trilhado. Um preço para ser pago. O sonho na nossa vida não acontece, sabe, do nada, assim, de mão beijada. Acontece do nada, como nós aprendemos aqui, que pela fé Deus faz surgir. Amém? Só que tem um começo, tem um início, tem o princípio. Então, este início eu preciso entender que vem à minha vida a partir de uma atitude de fé.
Eu não posso, amados, cruzar os braços e ficar esperando a vontade de Deus para acontecer na minha vida. Eu não posso. Porque Deus, Ele honra aqueles que são ousados na fé. Deus honra aqueles que se movem por fé. Amém? Então, pague o preço. Pague o preço e não mude o foco. O que é isso, pastor? Não mude de sonho. Porque tem filhos de Deus que sonham, começam a sonhar. E aí sonha e nada de acontecer o sonho. Aí diz, esse sonho está demorando muito, eu vou sonhar outra coisa. Não faça isso. Não mude o sonho, amado. Permaneça firme no sonho que Deus te deu. Se é a visão que o Espírito Santo já confirmou no teu coração, se é a visão que Deus já aprovou para a tua vida, permaneça firme neste sonho, que vai acontecer em nome do Senhor. Crê nisso? Amém? Permaneça firme na visão que Deus lhe deu. Então, dar início à realização de um sonho, muitas das vezes, e na maioria delas, começa com as mudanças pessoais. Eu preciso primeiro aprender a mudar. Eu preciso aceitar as mudanças. Porque quando eu mudo, as coisas começam a se alinhar de acordo com esta mudança. As pessoas à minha volta mudam. As pessoas à minha volta vão me tratar diferente. As coisas à minha volta vai mudar através de uma mudança que partiu de mim. Então, eu não posso desejar o irmão mudar para que depois eu mude. Então, eu preciso aprender a mudar. Eu preciso aprender a aceitar aquilo que, de fato, é necessário mudar. Porque, amados, as situações e circunstâncias, ou se guarde isso no teu coração, situações e circunstâncias mudam quando nós mudamos. A nossa vida na graça de Deus muda por quê? Porque nós mudamos. Correto? Nós mudamos hábitos, nós mudamos a linguagem, nós mudamos postura. Tudo muda. Então, receber uma mudança de vida, sabe, ver os sonhos realizados, é para quem é ousado. É para quem crê, sem ver nada diante dos seus olhos. Então eu não vejo nada diante dos meus olhos, mas eu creio. Então Deus faz aparecer, através desta fé que me move. E há situações que, para serem vencidas, olha, amados, só estão aguardando somente o passo de fé. Ouça isso. Várias situações na vida de muitos, para serem vencidas, o que está faltando é somente o passo de fé. A iniciativa. Diga, iniciativa. Porque a pessoa ela não tem a iniciativa, ela não tem o passo de fé, então aquela situação permanece. Então, quando eu, com a ousadia na fé, tomo iniciativa para arrumar aquela situação, para acertar aquela situação, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça, porque é algo que nós vamos tratar aqui hoje também, amados. Quando eu não faço aquilo que Deus quer que eu faça, eu estou em desobediência a Deus. Então, a palavra de Deus, nós temos que entender que para nós não é uma opção. Para nós que vivemos a graça, é decreto. Então, se Deus diz, olha, eu quero que você se mexa. Ah, meu amado, se mexe logo. Quando Deus diz, olha, desperta tu que dormes, desperta logo.
Porque se eu não desperto, eu estou em desobediência. E a desobediência traz o quê? Justiça de Deus. Se Deus está dizendo, se mexe, eu não me mexo, eu estou em desobediência. O que a desobediência traz? Justiça de Deus para a minha vida. Então, Deus não tem prazer nisso. Amém? Deus não quer ver os seus filhos passando pelo fogo. Nós não estamos aqui para passar pelo fogo, não. Nós estamos aqui para crescer com Deus e sermos provados, sim, mas aprovados. Amém, igreja? Então, na nossa vida, há situações, né, que são só por um milagre de Deus. É fato. Na sua vida tem isso. Situações que é só por um milagre. Correto? Tem? Tem ou não? Tem. Na minha também. Situações que é só por um milagre. Mas, igreja, tem situações que, na nossa vida que está esperando o passo de fé. Que já não é o milagre. É a questão da iniciativa. E aí, o que acontece? Nós ficamos colocando para Deus. Nós ficamos, sabe, dizendo, não, isso vai ser só por um milagre. Deus está dizendo, não, vai ser pela tua iniciativa. Então, amados, a partir de hoje, a coisa vai ficar mais estreita para nós. É sério, porque com isso não vai ter mais desculpa. Não vai ter mais, sabe, o Deus sabe. Não vai ter mais. Por quê? Aquilo que de fato vai ser por um milagre, Deus sabe que está dependendo só do milagre dele. Mas aquilo que não está dependendo do milagre, só do milagre, Deus sabe também, e aí ele vai começar a nos cobrar. A partir de hoje. Então ele vai começar a dizer, se mexe para mudar essa situação. Se mexe para mudar essa circunstância. Se mexe, aceita a mudança, aceita a minha instrução, aceita o que o altar está ensinando e desperta tu que dormes. Então de agora em diante nós teremos muito cuidado quando formos dizer, esta situação é só por um milagre. Nós vamos ter que pensar mais umas 10 vezes antes de dizer. Essa situação é só por um milagre. Será que é por um milagre ou é por um passo seu? Por algo que você tem que decidir. Em Tiago 2, 18 a 20 diz, mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Se eu creio, mas não ajo, eu sou o quê? Inoperante. Se eu creio e não me mexo, eu sou inoperante. Salmo 119, 33, 34. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Amados, Deus tem ensinado os seus decretos aqui? Sim ou não? Sim. Então agora há uma necessidade do quê? De guardar e cumprir de todo o coração. Então, se Deus diz, é para fazer, eu tenho que fazer. Se Deus diz, é para se mexer, tem que se mexer. Se Deus diz, tem que acertar, eu tenho que acertar. Não posso prorrogar, não posso procrastinar, não posso, desculpa a expressão, empurrar com a barriga. Amados, nós já estamos há um tempo na graça
Amém? E já estamos maduros nesta graça. Já temos um tempo de maturidade na graça para ser mestres. Então, o mestre na graça de Deus é aquele que vive a plenitude dessa graça sem tropeços. Amém? Então, o Salmo 119, versículo 35 diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Então, se eu me comprazo na vereda dos mandamentos do Senhor, eu tenho prazer em obedecer. Amém? Eu vou ter prazer. O altar vai falar, o altar vai instruir, o Espírito Santo vai dizer o que eu tenho que fazer, e eu recebo aquilo com ações de graças, eu recebo com júbilo, eu recebo com alegria, com amor, mesmo que às vezes seja um pouquinho amargo, não é? Mesmo que às vezes não desça redondinho, né? Gostoso, mas eu dou graças a Deus, dou glória a Deus e digo obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama, o Senhor tem o melhor para a minha vida e isso vai se cumprir na minha vida. Mesmo que aos meus olhos agora não seja nada disso que o pastor está falando, mesmo que aos meus olhos esteja tudo para mim impossível, mas se é por um passo de fé, eu vou dar esse passo de fé e a coisa vai mudar na minha vida. O Salmo 119, 60 diz: apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Olha que coisa linda. Então o que é isso? Deus fala e eu já tenho pressa, irmão Ricardo, para acertar. Lembra aqui de coisas do irmão lá no comecinho, quando o irmão chegou. Chegou assim. E Deus falava: pastor, então quer dizer que não pode isso, não pode? Não pode. No outro dia estava o irmão fazendo, acertando. Pastor, viu, o senhor falou assim, 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 assim. Viu, não pode? Não, não pode, irmão. Não, eu tenho que acertar então, pastor. No outro dia estava o irmão acertando. Por quê? Depressa, amados, acertar a vida com aquilo que Deus fala. Então, nós temos que ter isso, pressa de alinhar a nossa vida àquilo que Deus diz, para estar de fato na total obediência. Em Gálatas 6,7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Diga, 2019 é o meu ano. Amém? Eu creio. Eu creio que é o nosso ano. É o ano das manifestações da soberania de Deus. E nós vamos ter fartas colheitas, vamos ter boas colheitas, poderosas colheitas nós vamos ter em nome de Jesus Cristo. Eu creio, amados. Hoje é dia 28 de fevereiro, o último dia do mês de fevereiro. Amanhã, dia 1º de março, já adentramos o 3º mês de 2019. E nós vamos ver o que nós nunca vimos, nós vamos desfrutar de grandes bênçãos do Senhor na nossa vida. Amém? Em Êxodo 14, versículo 15, diz a palavra: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amados, há coisas que Deus diz que não é mais para clamar. Como assim, pastor? Exatamente isso. Deus disse que ele ia levar o povo para a terra prometida. Amém? Deus disse que ia tirar o povo da terra do Egito. Amém? Deus já havia o que? Decretado. Você conhece os decretos de Deus para a tua vida? Conhece? Está decretado. Está decretado, amado. Você não tem que clamar. O que Deus já decretou para a tua vida, você tem que alinhar a tua vida agora a isso. Se apressar
para acertar o que tem que acertar e viver aquilo que já está decretado. Não tem nem que clamar. Por quê? Aquilo que Deus decretou, amado, Ele já disse, ó, vai ser assim. Então quando Ele disse para o povo, olha, eu vou tirar vocês daí, vou tirar da escravidão, vou levar para uma terra prometida. Ok? É a minha palavra, eu estou falando. Amém? Meu servo Moisés está aí em meu nome, e Moisés está falando em meu nome, e ele está fazendo em meu nome. O povo sai do Egito, chega de frente com o Mar Vermelho, o que acontece? Nós vamos todos morrer aqui. Moisés, você tirou a gente de lá para morrer aqui agora. Aí agora vem os soldados de Faraó e a gente morre aqui. Moisés, fala para os filhos de Israel para marchar. Eu já falei que eu vou levá-los para a terra prometida. Não é aí que eles vão morrer. Não é aí que vai ser o fim. Então por que clamas a mim? Estão entendendo? Então, igreja, tem muita coisa, mas muita coisa que os filhos de Deus estão clamando. E Deus está dizendo assim, viu? Você não sabe ainda o que você tem que fazer? Tem muita coisa, mas então assim, para a glória do Senhor, nós somos uma igreja privilegiada que recebe do Senhor esta maturidade, este ensinamento maravilhoso da fé, para viver este patamar com Deus. Então nós somos um povo escolhido por Deus até para isso, para saber orar. Até orar Deus nos ensina o que nós devemos orar, o que precisamos orar. Então, é aquilo que Deus já determinou? Então, eu não vou nem clamar, eu vou determinar também com o poder e autoridade que é no nome de Jesus. Porque o poder de Deus está sobre a minha vida. Então, aquilo que eu determinar, com fé, amados, Deus me honra. Deus respalda. Então, Senhor, faz isso acontecer. Não, Senhor, está escrito que o Senhor já determinou assim, 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 e assim será. Amém? Estão entendendo o nível? Então, muitos continuam a clamar, porque não entendem isso, não sabem disso, e outros, porque não querem fazer o que Deus já falou que eles devem fazer. Amado, tem muito filho de Deus insistindo em coisas que Deus já falou. Sai disso! Por exemplo, Deus já falou pela palavra, já falou pelo profeta, já falou pelo altar. Olha, sai disso, basta disso. Para com isso. E está lá o crente insistindo e clamando a Deus para Deus arrumar a situação. Então eles ficam a clamar, como se Deus estivesse sendo tardio em manifestar o seu poder. Só que Deus não é tardio. Deus é o Deus do já. O nosso Deus é o Deus da graça. É o Deus do já. Eu sempre comento com a pastora, falo, meu amor, como a graça de Deus é algo fantástico. É algo assim, uma conexão direta com o Pai. Você pergunta algo para Deus, já em seguida já está a resposta. Você, sabe, clama alguma coisa, você pede alguma coisa, dali a pouco já está a provisão, já está a solução, já está manifestado. Na graça é assim, porque Deus é Deus do já. Então, Deus não é tardio em manifestar o seu poder, igreja. É que as pessoas querem que Deus faça aquilo que elas querem. E ficam insistindo, e ficam clamando, E, Deus não me ouve. Não, Deus está te ouvindo sim. Só que Ele não fez ainda por quê? Porque Ele já falou o que você tinha que fazer e você não faz. Estão entendendo, igreja? Da situação? Então, há pessoas que ficam escolhendo o que e quando irão obedecer a Deus. Nisso eu vou obedecer, nisso não. Daqui a um tempo eu faço isso. Mais para frente eu faço isso. Então isso é desobediência. E isso vem o quê? Colheita. Porque de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Então Deus não negocia a obediência. Diga isso. Deus não negocia a obediência. Amém? É sim, sim e não, não. De Deus não se zomba. Então, e mais um algo aqui. Eu posso obedecer quase tudo. Se eu desobedecer, isso aqui. Um leve preceito, amado, é o que basta para eu viver em desobediência. Porque com Deus é assim, ou se obedece em tudo, ou se vive em desobediência. Olha que sério que é isso. Com Deus não tem isso. Eu obedeço quase tudo e tem uma casquinha de banana aqui que eu escorrego nela. Desobediente. É sério isso, amados, mas é a verdade. Amém? Então, nós estamos aqui para obedecer. Então, nós precisamos entender que eu estou aqui para obedecer em tudo. Salmo 119, versículo 4. Olha que palavra. Olha que versículo, irmão, irmã. Tu ordenaste os teus mandamentos. Que coisa mais linda. Amado, o mandamento de Deus é ordem. Não é sugestão. Teve o tempo lá que Deus se irou, sim, se irou. Eis que vos proponho hoje a bênção e a maldição. Escolhe o que vocês querem. Mas aquilo que ele tinha já passado de mandamento era a ordem. Então, aqueles que escolhessem a bênção, tinha que entender que tinha que obedecer tudo. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Que coisa linda, igreja. Que coisa, eu amo a palavra de Deus. Eu amo o Evangelho de Jesus. É para a gente cumprir à risca. Então assim, não, que é muito radical. É lógico que é radical. Se é para cumprir à risca, vai ser de que jeito? Com folga? Permitindo curvas e para a direita e para a esquerda? Lógico que não, o caminho é estreito. Então se é à risca, tem que ser reto, no estreito e sem balançar. Firme. Amém, igreja? Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, aceita aquilo que ele fala, se esforça, se apressa para colocar a tua vida, sabe, alinhada àquilo que ele ordena, e ele vai endireitar todo o resto. Todo o resto, mano. Porque quando a Bíblia diz ele endireitará as tuas veredas, então é assim, ele nos mostra o caminho, e aí diz, olha, reconhece agora o caminho. Olha, reconhece-o em todos os teus caminhos. Então, anda nesse caminho, confia nele de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, não queira deixar a lógica humana atrapalhar a fé. E tudo o que precisa ser endireitado vai ser endireitado. Mas reconhece-o. Reconhece-o. Tenha iniciativa. Amém? Olha, amados. Muito, mas muito Deus tem nos falado aqui pelo altar acerca das primícias. Tem ou não tem? Dos primeiros frutos para Ele, que devem ser entregues de forma santa. Amém? O que nós fazemos para Deus deve ser feito de todo o nosso coração e com total obediência. Então eu não posso, sabe, me fazer de desinformado. Mas eu achei que podia. Eu não sabia que isso não podia. Então, amados, nós temos que ter a maturidade, sabe? Viver de fato esta obediência, entendendo que eu estou vivendo essa obediência. Porque assim como a pastora disse aqui, há uma nuvem.
de testemunhas que nos cercam. Estão olhando para nós. Estão olhando a nossa conduta. Estão olhando aquilo que sai da nossa boca. Sabe? Estão olhando para ver em nós a nossa postura. Se de fato nós tememos ao Deus que nós servimos, se nós honramos ao Deus que nós servimos, se nós obedecemos ao Deus que nós servimos, porque, desculpa aqui, amados, mas eu vou dizer, o evangelho hoje está manchado por mau testemunho de crentes. O evangelho de Jesus hoje, amados, é difamado por mau testemunhos de crentes aí fora. Que a pessoa se intitula crente e tem um hiper, mega mau testemunho. E aí as pessoas olham e falam, ó, e é crente. Então vai na igreja para quê? Está indo na igreja para fazer isso? Estão entendendo? Então, nós temos aqui o ensinamento do Senhor com excelência para a gente inverter esse papel. Inverter esse cenário. Falar, opa, peraí, comigo não é assim. Comigo é assim, sim, não, não. O que é imoral, o que é correto. O que é idôneo, o que é honesto, o que é desonesto. Eu não tenho parte com isso. Amém? O Salmo... Glória a Deus. Precisamos olhar as baterias. O Salmo 100, versículo 2 diz: serve ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Vinícius, aumenta só um pouquinho o grave para mim. Apresentai-vos diante dele com cântico. Servi ao Senhor com alegria. Então, o que é isso? É exatamente o que o Senhor está falando nesta noite. Ele vem, fala, apresenta os seus decretos, apresenta e nos mostra aquilo que nós precisamos mudar, e com alegria eu mudo. Com alegria eu faço. E vou me apresentar diante dele com um cântico. A pastora estava testemunhando essa semana um culto na África. Um culto na África. Invejável. Invejável. O momento do ofertório. Na África, irmãos. Na África. Onde há pobreza. Na África não há riquezas. Há pobreza. Mas há missões lá. Há evangelização na África. E há os cultos a Deus. E no momento do ofertório, amados, vocês não têm noção que coisa linda que é. Todos, homens, mulheres, crianças, jovens, já mais idosos, todos vão entregar a sua oferta, a sua semente, dançando e cantando. Dançando e cantando, irmão Ricardo. A coisa mais linda de se ver, sabe? Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então nós temos que, sabe, absorver isso no nosso espírito, de todo o nosso coração. O Salmo 119, 47, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. 1 João 5, 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos.
Não são penosos, não é difícil obedecer a palavra, não é difícil se alinhar à palavra, não é penoso. Amém? João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Salmo 119:12, induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Salmo 119:33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Filipenses 3:16, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, aquilo que nós já aprendemos, amados, vamos andar. Amém? Aquilo que o Senhor já nos falou, aquilo que o Senhor já nos ensinou, vamos andar assim. Vamos fazer desta forma. Aqui dentro da igreja, e dentro da nossa casa, e no nosso trabalho, e na rua, onde colocarmos a planta dos nossos pés. Andemos de acordo com o que já alcançamos. A garantia de vitória está na palavra de Deus. Por isso, você não pode temer em colocar a sua vida totalmente na obediência à palavra. Não tema. Não tema e não procrastine. Não jogue para frente, sabe? Não queira dar tempo, sabe, com a sua lógica humana para ver quando mais ou menos você vai se alinhar. Não, é hoje. Tem muitos filhos de Deus vivendo com desculpas, igreja, para não fazer o que devem fazer. Há muitos filhos de Deus contando historinhas, justificativas, que quando são contadas, fazem bem para a própria pessoa. Está entendendo? Então, ela conta a historinha que ela inventa para justificar aquela situação que ela já tinha que ter arrumado, e quando ela conta essa historinha, aquilo massageia o ego dela, traz, sabe, um alívio para a consciência dela. Então, por isso ela fica sempre contando a mesma história. Ela tem sempre a mesma historinha para justificar aquela situação que ela já tinha que ter dado o passo, já tinha que ter tido a iniciativa para mudar, e ainda não fez nada. Então eu quero aqui agora com os irmãos repartir algumas situações que mas muitas pessoas contam historinhas para justificar. Então nós temos as pessoas que inventam historinhas em relação às suas vidas mal sucedidas. A pessoa ela tem ali uma vida fora da palavra de Deus, não é? E não é bem sucedida, e ela fica inventando historinhas, ela fica arrumando justificativas para explicar o seu mau sucesso na vida. Nós temos pessoas que inventam historinhas para justificar as suas dificuldades financeiras, não é? E são sempre as mesmas histórias. E elas inventam isso e contam, né? Contam para as pessoas, e aquilo faz bem para elas mesmas. E Deus está dizendo, viu? Muda. Deus está dizendo, acerta. Dá o passo, sai da sua zona de conforto. Então, existem pessoas que inventam historinhas para justificar ainda não terem realizado os seus sonhos materiais. A mesma historinha. Pessoas inventam historinhas, amados, para continuar na mesma situação. Às vezes na mesma casa, não é? Deus está lá falando, muda. Sai dessa casa, vai para uma casa melhor, sai daí. E a pessoa tem sempre a mesma historinha, inventada, criada, para permanecer lá onde está a zona de conforto dela. Não é? Porque ali talvez ela tenha algum benefício que a alcance, então ela não quer perder aquele benefício. Mas Deus está dizendo, viu? Sai daí. Vai para um algo melhor. Mas não, ela inventa a historinha para justificar o porquê ainda ela está lá, o porquê ainda ela não saiu, não é? As pessoas inventam historinhas para continuar
na mesma profissão, na mesma vida profissional, e Deus está dizendo lá, sai daí, sai dessa zona de conforto, busca o melhor, eu tenho o melhor para você. E elas inventam, elas ficam justificando, né, para permanecer naquela zona de conforto. Não, assim tá bom, não, tá tudo certo. Pessoas inventam historinhas, igreja, para continuar sendo grosseiras, para continuar sendo impacientes. As pessoas contam historinhas para continuar bebendo, para continuar fumando e até se drogando. E é sempre as mesmas historinhas, é sempre as mesmas justificativas. As pessoas contam historinhas para justificar a obesidade, para justificar um corpo fora de forma. Elas contam historinhas, elas inventam, né? E elas continuam na sua zona de conforto. Elas não fazem nada para melhorar aquilo, elas não dão um passo, né? Não têm iniciativa. Porque, amados, é simples, uma pessoa que ela é obesa, que ela tem um corpo fora de forma, o que ela precisa fazer? Ter iniciativa de começar a fazer uma atividade física, de começar a fazer uma dieta e acertar. Mas é sempre as mesmas justificativas. Ah, não tenho tempo. Ah, não dá. Ah, não consigo. Ah, segunda-feira eu começo e fica o ano inteiro. O ano inteiro. Passa todas as segundas-feiras e ela não começa. Falta o quê? Iniciativa. Então, são desculpas, são historinhas. Pessoas contam historinhas para justificar a falta de harmonia no casamento. Sabe? Está sempre achando as explicações, né? Querendo argumentar o porquê que não tem harmonia, porquê que tem as discussões. Então elas vivem contando essas historinhas. As pessoas contam as historinhas para não pedir perdão a alguém que foi magoada. Pessoas contam as historinhas para não perdoar. Não porque ela não merece, não porque ela fez isso, ou porque fez aquele outro. Amados, a Bíblia manda perdoar. A Bíblia manda pedir perdão. Mas as pessoas não querem fazer isso. As pessoas preferem contar as historinhas. As pessoas contam as historinhas para justificar o não estar trabalhando no que poderia e deveria estar trabalhando. As pessoas contam historinhas para gastar muito com coisas fúteis e supérfluas. As pessoas contam historinhas para justificar a dificuldade na carreira profissional. As pessoas contam historinhas para não serem fiéis dizimistas. As pessoas contam historinhas para não servir a Deus como deve servir. Pessoas contam historinhas, amados, para não estar na igreja. Desculpas, justificativas para não participar do culto. E são as mesmas historinhas sempre. São as mesmas justificativas sempre. As pessoas contam as historinhas para continuarem a ser infantis e imaturos espiritualmente. Então, igreja, são muitas as histórias inventadas para não se ter iniciativa e para continuar na zona de conforto. Essa é a verdade. Então nós não podemos ser pessoas que inventam e contam historinhas para permanecer em alguma área na zona de conforto. Diga, eu não posso inventar histórias para permanecer na zona de conforto. O Senhor me chamou para sair da minha zona de conforto. Amém. Recebe para a tua vida, porque 2019 é o seu ano. Amém. Nós precisamos ser pessoas de ação. Diga, eu sou uma pessoa de ação. Diga, eu não sou estagnada.
Diz, eu não aprovo a estagnação. Amém? Então, amados, nós temos que ser aqueles que agem com ousadia, conforme a direção da palavra de Deus. Não é? Porque muita coisa, quando Deus fala comigo, aquilo que eu estou dizendo, primeiro eu preciso acertar a mim mesmo. Então, o simples fato de eu começar a acertar a minha vida com aquilo que Deus está me mostrando, eu já estou tendo iniciativa diante do Senhor. E o Senhor já está se agradando de mim. Amém? Porque tem pessoas, amados, que quando recebe uma palavra dessa, já começa a pensar num monte de coisa, né? Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquele outro, eu tenho que fazer aquele outro. Ei, calma. A preocupação maior, nesse momento, é entender e enxergar o que você, com a tua vida, precisa acertar diante do Senhor. E aí, então, você tomar a iniciativa de acertar. Para depois que você, então, tomou essa iniciativa de mudar na sua vida o que Deus já está pedindo, talvez há muito tempo de você, aí depois você vai começar a ver os outros pontos, as outras áreas da sua vida que você tem que ter iniciativa para mudar. Amém? Está claro até aqui? Amados, quando eu faço isso, quando eu dou o passo de fé, quando eu acerto com Deus as coisas que precisam ser acertadas, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Porque em Deus a nossa esperança jamais será frustrada. Jamais. Então é necessário com humildade, irmãos, receba isso, sabe, com mansidão, com amor, porque é para o teu bem que Deus está dizendo isso. É necessário com humildade diante do Senhor, você identificar em você se há alguma historinha que você esteja contando para justificar algo. E se há, hoje termina essa historinha. Em nome de Jesus, hoje termina essa historinha. Porque Deus quer ver você agindo. Deus quer ver você crescendo. E não contando historinhas. Historinhas já basta aqui na lei, quando nós vivíamos de historinhas. Não mais. Mateus 7, 7, 8 diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amado, tome iniciativa de se mexer, de fazer, de bater, de buscar. Pois todo aquele que pede, recebe. Então não tenha medo de pedir. E ouça, e receba esse conselho. Você tem que pedir para Deus, sim, todas as coisas. Mas se tem coisas que você tem que pedir para alguém, não tenha medo de pedir. Vai e peça. Pastor, mas e se eu tomar o não? Você está indo pelo sim, não é? O não você já tem. Correto? O não você já tem. Se você escutar o não, não tem que te abalar. Sai, espera um pouquinho e volta lá de novo. Você tem que aprender a lutar pelo sim. Está entendendo? Você tem que acreditar no sim que vem de Deus. Então Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe. O que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, mano, aquele que permanece na zona de conforto, ele não vai ficar pedindo. Vai.
Vai ficar batendo? Ah não, pastor, dá muito trabalho. Ah não, deixa quieto. Vai vir na minha porta. Ah, mas tem coisas que vêm na nossa mão mesmo. Tem coisas que Deus manda o anjo entregar nas nossas mãos. Mas tem muita coisa. E Deus nos mostra pela tua palavra que nós temos que sair para conquistar. Quando Deus colocou o povo na terra, Ele diz, ó, tá tudo aí, ó, tudo para vocês. Só que tem gigante, tem um povo aí. E o que nós temos que fazer? Vai lá e luta com eles. Não desanima. Não perca a esperança. E não desobedeça a Deus. Porque quem está em desobediência com Deus não pode prosperar. Quem está em desobediência com Deus não pode prosperar. Provérbios 28:13, e eu termino. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, aquele que permanece na desobediência não pode prosperar. Não tem como prosperar. Não tem como ele pedir e receber. Estão entendendo? Pedir e dar-se-vos-á. Mas se eu estou encobrindo transgressão, ou seja, se eu estou em desobediência, como é que eu vou receber? Não vou receber. Agora, se eu passar a obedecer, amém? Se eu confessar aquilo que eu disse, olhar para si mesmo e ver se há em mim algum tipo de desobediência em relação a alguma coisa que Deus já me instruiu, alguma coisa que Deus já disse o que eu tenho que fazer. Então, se há, o que eu faço? Eu confesso isso, confesso para Deus, deixo isso e vou receber a prosperidade do Senhor. Vou receber a bênção do Senhor na minha vida. Tá claro? Então, igreja, que você, nesta noite, como você já declarou, já confessou com toda a tua força, que 2019 é o teu ano, que você faça isso valer de fato. Que você saia daqui nesta noite meditando em tudo que Deus te disse. Porque a palavra do Senhor diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, diz o Senhor, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então que você deseje verdadeiramente que 2019 seja o seu ano e que se cumpra na tua vida tudo que Deus já preparou para ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar junto com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus santo, Senhor de toda a glória, de todo o poder. O Deus que nos ensina, o Deus que nos guia para um caminho de excelência, para um caminho melhor, que nos mostra a sua vontade, o seu querer, o Deus que nos prepara para grandes conquistas. Senhor, nós cremos, Deus, em grandes mudanças na nossa vida. Nós cremos que muitas coisas, ó Senhor, irão mudar de fato no nosso viver, porque eu creio que a tua igreja está decidida a mudar, Senhor. Eu creio que a tua igreja, nesta noite, Senhor, recebeu a tua palavra
e diante de Ti firma um compromisso de mudança, um compromisso de ação, de iniciativa, para que todos, Senhor, para que todos vivam a ousadia da fé e recebam do Teu poder. Assim eu também te peço, Jesus, como pastor das Tuas ovelhas, Jesus, como líder espiritual, que jamais, Senhor, que jamais, ó Deus, eu venha contar historinhas, eu venha inventar historinhas para justificar alguma falha minha, Senhor. Que jamais, Senhor, eu venha encontrar em palavras justificativas para não fazer aquilo que o Senhor está ordenando ser feito. Que em todo tempo, ó Deus, eu e a Tua igreja seja fortalecida em Ti, com ousadia, com poder, para ir além, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos mostrado, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem preparado. O Senhor está anunciando, o Senhor está falando aquilo que o Senhor quer e vai realizar na vida da Tua igreja. E nós estamos aqui, Senhor, Te ouvindo. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, com o nosso coração, Jesus, feliz, recebendo os Teus decretos, recebendo os Teus mandamentos e nos apressando para nos alinhar a eles, nos apressando para fazer a Tua vontade. Jesus, Tu ordenaste os Teus mandamentos para que sejam todos cumpridos à risca. E nós vamos fazer isso, Senhor. Vamos nos esforçar em todo o tempo, ó Deus, mortificando a nossa carne, para que o Espírito prevaleça. Mortificando, Senhor, os nossos desejos carnais, toda a corrupção, para que a incorruptibilidade prevaleça em nós, Senhor, e o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor derrame cada vez mais, Jesus, bênçãos e bênçãos sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, fazendo em todo o tempo o bem que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Jesus, queremos Te servir com alegria, nos apresentar diante de Ti com cânticos, com danças, porque nós Te amamos, Senhor, porque nós Te amamos. Nós temos prazer nos Teus mandamentos, Jesus. Nós temos prazer em ouvir a Tua palavra. Nós temos prazer em ouvir a Tua voz. E queremos guardar os Teus mandamentos, porque não são penosos, não são pesados. Jesus, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos o caminho dos Teus decretos, para que possamos seguir até o fim nestes decretos, Senhor, sem nos desviar deles. Que todos nós andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos de Ti, e que tenhamos a ousadia, a intrepidez para pedir, para buscar, para bater e receber de Ti, Senhor, coisas maiores e melhores. Receber a mudança que só a graça de Deus nos proporciona. Senhor, nesta noite, colocamos aos Teus pés as nossas transgressões, a nossa desobediência em relação a tantas coisas que o Senhor tem falado conosco. Colocamos diante de Ti, Senhor, de coração, um coração puro, com um coração humilde, como crianças, com o coração puro, Senhor. Nós colocamos diante de Ti
aquilo que aos teus olhos é desobediência, Senhor. Colocamos diante de ti, Senhor, a nossa zona de conforto, porque nós não queremos pecar contra ti. Nós não queremos desobedecer a ti. Nós queremos dar testemunho do teu poder nesta terra. Nós queremos realizar em teu nome grandes coisas, Senhor. Queremos, sim, resgatar, ó Deus, resgatar, Jesus, a credibilidade do Evangelho, porque entendemos que somos a reserva moral deste planeta. Entendemos que o Senhor nos escolheu para vivermos separados deste mundo, para andarmos na contramão deste mundo, não aceitando de forma alguma, Jesus, a desonestidade, não aceitando de forma alguma o suborno, a corrupção, não aceitando de forma alguma um casamento com discórdias, não aceitando de forma alguma o tratamento de maridos para com as suas esposas que não sejam conforme a tua palavra ensina. A vida em família, Senhor, que a tua palavra ensina, nós não aceitamos o contrário disso. Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazer a tua vontade, Senhor. Manifesta o teu poder e a tua glória sobre nós. Capacita-nos, ó Deus. Capacita-nos. Sabemos que o Senhor já nos capacitou, mas que esta capacidade se torne real em nosso viver. Que esta capacidade venha à luz na nossa vida, Senhor, na vida de todas as tuas ovelhas. Que esta capacidade que já está em nós, porque o Senhor já nos habilitou para sermos perfeitos, que saia à luz, que se manifeste, ó Deus, trazendo a obediência, trazendo a reverência, trazendo a alegria aos teus mandamentos, trazendo o prazer de viver para ti, Senhor, e fazer conforme a tua palavra instrui. Deus de poder e glória, nós recebemos, Pai, com alegria, as mudanças em nosso viver. Senhor, no nosso caráter, no nosso modo de ser. Jesus, que caia por terra hoje toda a zona de conforto. Que caia por terra hoje toda desculpa. Que caia por terra hoje toda justificativa para não mudar, para continuar sendo a mesma pessoa, para continuar do mesmo jeito, para continuar com os mesmos hábitos. Caia por terra hoje em nome de Jesus Cristo, e que o novo de Deus se manifeste em nossas vidas, que a novidade de vida se manifeste de fato em nós, para que 2019 seja de fato o nosso ano, seja de fato o divisor de águas, que marca uma nova história nossa para com o nosso Senhor, uma nova história de vida cristã, uma nova história da Igreja Cristo Vive Pão Sul para com Deus. Que esta palavra nesta noite seja o divisor de águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro, assim eu recebo, com ações de graças, glorificando o nosso Senhor e dizendo amém, amém. E toda a igreja diga amém. Aleluia.